Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Manhã Viva já começou aqui do lado dele, gente. São José. Bom dia, Rafa. Você é devoto dele, claro, né? Admirador profundo, profundo. A gente tem muito que aprender com São José, né? E antes de vir aqui para o programa, inclusive, eu estava lendo um pouquinho que o Papa Francisco tem uma devoção muito grande. Ele tem a imagem de São José dormindo e sempre em momentos de muita dificuldade, ele coloca um bilhetinho embaixo dessa imagem de São José dormindo, pedindo que São José interceda por ele, para que também revele através do sonho, né, para que o Papa tenha cada vez mais sabedoria. E interessante, Renata, porque além do papel de São José, a gente vai vendo também assim, que muitos papas, né, na nossa igreja, os últimos inclusive, tinham José no nome. Joseph Ratzinger, né, Joseph Ratzinger, tem o próprio Papa João Paulo II, Karol Joseph Wojtyła, o Ângelo José Roccalli, ou seja, o Papa João Paulo I. Então nós temos aí, graças a Deus, uma presença muito forte na nossa igreja de São José. E esse dia a gente se enche, né? Porque é o dia dos homens, né? Acaba sendo o dia dos homens, né, Renata? Com certeza. Eu quero mandar um abraço também pro meu esposo. Ele é super devoto de São José. E um abraço aos homens, né? Eu acho que São José, ele é referência, né, para todos os homens. E São José tem uma figura muito forte na liturgia da igreja, na história da igreja. E é isso que este VT vai nos falar. A vida de São José é tão importante para a igreja que em plena quaresma o roxo é substituído pelo branco para celebrar a festa daquele que é o patrono da igreja. Acho que uma situação muito bonita para ilustrar isso é quando Deus também revela a ele em sonhos que deveria fugir para o Egito da fúria de Herodes para proteger a família. Então ali estava representada a igreja, né? José protege a igreja dos males que querem destruí-la e dividi-la. Por isso é que em plena quaresma, quando o roxo, quando a penitência, o chamado a conversão são tão intensos, a igreja abre um espaço para que o branco da festa, do glória, do aleluia, possa vir para celebrar São José. Um pai que ensinou um ofício ao Filho de Deus, educou na fé e no amor. Exemplo de paternidade que há 4 anos Adriano busca seguir. É mais amor, né? A gente tem com os filhos da gente, eu tenho 2 filhos, então a gente tem mais carinho. Aí foi pegando de São José, né? E a fé, né? Em Belo Horizonte, durante todo o dia, muitas foram as demonstrações de devoção ao homem que, mesmo sem dizer uma palavra nas Sagradas Escrituras, foi escolhido para proteger a família de Nazaré. Servo de Deus que fez do silêncio fonte de ensinamento. E quando a palavra sair da boca, que sejam palavras de sabedoria e palavras de fato que emanam da graça de Deus. São José vai estar conosco durante todo o programa. Continue ligadinho conosco, dá tempo de participar. @manhãviva, fale conosco suas dúvidas, porque o tema de hoje é sobre como está a saúde mental dos nossos adolescentes. E para falar sobre esse assunto, eles já estão aqui, por favor. Carlos Fernandes, psicólogo clínico. Bem-vindo, obrigada pelo seu sim de estar aqui no Manhã Viva. Pode ficar à vontade. Bia Azambuja, conhecida de todos nós, especialista em adolescente, tem várias outras especializações também, método Billis, mas hoje a gente vai querer falar sobre este assunto. Como eu falei, tocar na ferida. A partir da tragédia, né, Rafa, lá de Suzano, o Manhã Viva tem também essa missão, né? O nosso jornalismo, ele fala, ele mostra a notícia factual e o Manhã Viva quer aprofundar. Nosso programa é muito visto por pais, né, Rafa? A gente percebe nas mídias, mães. E com certeza muitas mães de adolescentes, muitos pais de adolescentes assistem o Manhã Viva. Nosso objetivo é como que está a saúde dos nossos adolescentes. Bia? Muito obrigada, né, pelo convite. Eu acho que antes da gente pensar como está a saúde dos nossos adolescentes, nós sabemos onde se encontra esse adolescente. Uma das grandes dificuldades dos pais, educadores, é localizar-se e educar esse adolescente. Porque a adolescência, segundo a Organização Mundial de Saúde, ela varia entre 10 a 20 anos. Os últimos estudos estão querendo estender para 24, que isso é um outro tema, que seria a adolescência tardia. Por que isso? Porque a criança tem a infância e ela entra na puberdade. Essa puberdade ela é assinalada por um desenvolvimento físico.
que os pais muitas vezes não encontram esse desenvolvimento físico, não acompanham. E você sabe quando uma criança entra na puberdade? Através de um sinal. Odor axilar. O cheirinho debaixo do braço. Então, nós educadores, quando damos aula para as crianças, podemos perguntar quem aqui na sala usa desodorante. Esse é o primeiro sinal físico de que essa criança está numa transição da infância para a puberdade. Entrando na puberdade, é claro, eu não vou estender esse assunto, que seria um outro tema. Ela tem ali 2 anos para entrar na adolescência. Essa adolescência varia por isso, porque se uma criança entra na puberdade com 10, com quantos anos ela vai entrar na adolescência? Com 12. Se ela entra na puberdade com 12, ela entra na adolescência com 14. Então isso é variável. Esse desenvolvimento físico desse púbere para a adolescência é preciso que os pais e educadores saibam. Porque nós queremos cuidar da saúde, nós queremos cuidar da educação, esquecendo de saber onde essa pessoa se encontra. Então devemos tratar a criança como criança, adolescente como adolescente, adulto como adulto. Então saber onde encontra, onde ele está, em que tempo físico, emocional, intelectual, social, esse adolescente se encontra, vai favorecer ferramentas de lidar com essa saúde emocional. Tem muita dificuldade de se reconhecer isso, Carlos? Eu acrescentaria, primeiramente, obrigado pelo convite, né? A importância de nós compreendermos as dimensões humanas, né? A Bia trouxe com excelência as dimensões que nós temos, que são as dimensões principalmente que a gente mais conhece. A dimensão biológica, nós temos uma dimensão psicológica, mas nós não podemos esquecer a dimensão espiritual. Dimensão espiritual não é religiosidade. Dimensão espiritual é a dimensão que nos faz mais humanos, né? É a diferença do homem com os animais, porque os animais também têm, né, um corpo biológico, também tem, claro, não tão desenvolvido quanto o homem, mas também tem uma dimensão psicológica. E essa dimensão espiritual é a dimensão de valor, é a dimensão de propósito. Na dimensão espiritual, conhecida também como dimensão noológica, o termo mais técnico, ela tem também a liberdade, a responsabilidade. E quando nós pensamos no adolescente, a gente não pode esquecer que ele é um ser humano dotado disso, porque nós perguntamos assim, quem governa o corpo? Quem governa as emoções, né? O corpo é o que nós vemos no espelho, mas a alma é aquela que diz eu, né? Então, esse eu está na dimensão espiritual. Um exemplo muito simples é pensarmos no avião. O avião ele pode andar no chão semelhante a um carro, mas o avião só mostra o que ele é quando ele levanta voo. O ser humano ele tem dimensões parecidas com os animais, mas ele só mostra o que ele é quando ele levanta voo. E o voo está na dimensão espiritual, na busca de sentido, na concretização de valores, na busca por um propósito, por um sentido da vida. Então, para a gente compreender um pouco dessa realidade da juventude, a gente precisa compreender também esse pano de fundo, porque por trás de muitas coisas que nós vemos tem uma ausência de sentido da vida. E aí tem uma tarefa muito grande para nós. E essa busca do sentido, né? Claro que a gente vai aprofundar, tenho certeza que vai ser um daqueles programas que a gente vai terminar e vai dizer assim, ai, que pena que acabou. Mas, por favor, participe, @Manhã Viva. Como a gente sempre fala aqui, você pode partilhar a sua experiência, como foi o programa de ontem, muitas mães falando da experiência da amamentação. Você pode também trazer uma dúvida sua. Aproveite, os especialistas estão aqui, estão à disposição, não estão? Então, estão à disposição. Tire a sua dúvida, porque como ontem a gente conseguiu tirar bastante dúvida no ar, ao vivo, e que talvez a sua dúvida seja a dúvida de milhares de outras mães de adolescente, tá bom? Bia, essa busca do sentido, como que a família entra? Ajuda? Como é que é isso? Os pais ajuda não, são elementos importantíssimos. Nós podemos falar também de famílias que não têm, né, a presença do pai e da mãe, que é uma grande realidade, né, no nosso país, mas tem a presença de um avô, de uma avó, de um tio. Essas pessoas, elas são importantes nesse desenvolvimento emocional, porque o adolescente, ele tem algumas características. Ele vive, segundo a psicologia, né, um dos autores, Erik Erikson, o adolescente ele tem como meta alcançar a sua identidade. Se ele não alcança isso, ele vive o contrário, que é a confusão. Então ele já vive uma certa confusão no próprio corpo. Aquela criança que não tinha pelo púbico, que não tinha pelo debaixo das axilas, que tinha voz X, agora tem voz Y, enfim, essas mudanças físicas já deixa ele diante de um novo.
A nível emocional, o adolescente, ele age pelo emocional. Por que as pessoas dizem, é muito difícil adolescente? Eu não gosto de adolescente, não gosto de lidar com adolescente. Muitas mães dizem assim, quando você era pequeno, você era uma bênção, mas agora... Então, essas frases demonstram o quê? A nossa incapacidade, se assim fôssemos humildes para reconhecer, e a nossa impotência diante de algo novo, de alguém que está se transformando, que está passando de etapa. Então, o adolescente, ele sempre age do emocional. Ele age e depois pensa. Até a nível neurobiológico, é isso mesmo que acontece. Existe um circuito neuronal, né, na neurobiologia, e que na adolescência, ele ainda vai fazer essa conexão da razão com a emoção, que é o que nos faz adultos. Então, veja, quando a gente tem um embate com o adolescente, nós adultos, a pergunta é, ele vem com a emoção e você vai com a emoção, significa o quê? Que estamos com dois adolescentes, talvez, não? Enfim, então veja que a adolescência é uma etapa da vida que, ao meu ver, é muito desconsiderada. É claro, é a minha área, né? Então, é óbvio que eu vou dizer isso com muita propriedade, porque quando eu estudo a adolescência, eu quero estudar mais ainda, porque eles são carentes de pessoas que os entendam. E entendam onde eles se encontram. E aí, você sabendo onde ele se encontra, você vai conseguir acompanhá-lo. Como lidar com eles, Carlos? E aí entra o papel importantíssimo dos pais, né? Como a Bia estava muito bem colocando aqui. O pai, ele precisa entrar, né, pilotando já como um avião, né? De preferência, né? Ao invés de entrar com emoção, porque aí ele vai ensinar o filho a se governar, né? A dimensão que governa e que deve governar as emoções. E o papel da família é fundamental. Eu gostei disso que a Bia falou, que não se trata de uma ajuda, né? Mas o ser humano, diferentemente dos animais que já têm um instinto, ele não tem algo que diz a ele o que fazer, né? Diferente dos animais, nós não temos um instinto que nos guia. Para ajudar, nós vivemos numa sociedade que é importante a gente compreender que os valores estão decaídos, né? Não se falam mais de valores. Então, o ser humano, ele não sabe o que ele deve ser, né? E esse papel é importante, o papel da família. Porque o Viktor Frankl, ele tem uma reflexão muito interessante, que ele fala assim, quando nós tratamos o outro, é um outro pensador que ele cita, eu já não me recordo, né? Mas ele que faz a divulgação dessa ideia. Quando nós tratamos o ser humano como ele já é, nós contribuímos para que ele seja pior. Quando nós tratamos como ele deveria ser, nós ajudamos que ele seja melhor. E aí é o desafio dos pais e dos educadores, né? Tratar esse adolescente que está diante de mim como um animalzinho, reivindicando carinho e necessidades, tratar ele como ser humano, como alguém livre e responsável. E esse é um grande desafio. Falando desse desafio, né, que nós estamos focando hoje em adolescentes, mas, por exemplo, os problemas mentais, eles estão pegando o mundo todo, né? As pessoas, os adultos, né? Então, a nossa produção separou uma matéria falando sobre a depressão, que é um mal do século, né? Nós estamos falando sobre adolescente, mas também temos que refletir sobre o que está acontecendo, por exemplo, com a depressão. Para alguns, a vida parece passar rápido demais. Para outros, enfrentar o dia a dia a passos mais lentos pode ser o melhor. O fato é que ninguém espera a hora de ser interrompido, ainda mais se o motivo for a falta de saúde. Não tinha mais vontade de comer, não tinha mais vontade de ir para a escola, né? Não tinha mais vontade de conversar com as pessoas. Essa era a Aline com 14 anos de idade. Os sintomas que descreveu são da depressão que teve após a perda da mãe. Foi o período mais duro que enfrentou. Entrava cada vez mais um sentimento de angústia, de solidão. E aí eu fui percebendo que eu não conseguia mais ser quem eu era. A Aline alegre, a Aline feliz, a Aline amiga das pessoas. A depressão é silenciosa, mas seus números gritam. 322 milhões de pessoas sofrem com a doença em todo o mundo. Nos últimos 10 anos, o índice aumentou quase 20%, segundo o levantamento da Organização Mundial da Saúde. O mesmo relatório destaca o Brasil como líder em outro tipo de transtorno. Somos considerados o país mais ansioso e estressado da América Latina. 9% da população convive com a ansiedade. As mulheres sofrem mais, quase 8% são ansiosas. A empresária Flávia é uma delas. São sintomas físicos
e psicológicos. Medo do que vai acontecer, medo do que pode acontecer. Eu tinha um grande medo de passar mal, um cansaço físico e mental muito grande. Os sintomas mudam a rotina e logo trazem consequências. A depressão é um dos fatores que mais tem dá afastamento no trabalho, seguido pelos transtornos ansiosos e pela síndrome de burnout, então, que também é aquela síndrome de esgotamento emocional. E esses são os dados preocupantes e que nos fazem pensar e mobilizar as pessoas. Depressão, ansiedade e outros males à saúde mental significam um prejuízo global e não é só pelos dados. Quando uma pessoa adoece, todo o núcleo familiar se envolve nessa questão e as relações acabam se prejudicando. É como um ciclo que não se fecha. E a cura não acontece de uma hora para outra. É preciso desacelerar, respeitar os pares da vida e olhar com mais cuidado para si mesmo. Parecia complicado, mas Aline e Flávia não desistiram. O primeiro passo foi buscar auxílio médico. Sozinha eu não ia conseguir mais. Então foi onde eu aceitei, né? Aceitei ser medicada, tomar o remédio antidepressivo. Eu ainda continuo com o medicamento, nunca mais tive crise de ansiedade, pensamentos acelerados, nada disso. São essas pequenas mudanças que podem fazer a diferença. Numa pequena revisão de como a gente estrutura, né, a nossa vida, as nossas agendas, a gente consegue também melhorar e colocar mais qualidade de vida, inserir uma atividade física, melhorar as nossas refeições e tudo mais. As dores ficaram para trás, o sorriso está de volta e a fé que se tornou combustível no tempo difícil é sustento para uma vida mais feliz. Foi algo que eu também cresci, né? Tipo, na igreja, e a minha fé e a minha esperança em Deus. Então eu consegui transcender tudo isso, consegui dar uma resposta diferente à minha vida. O futuro, como para qualquer pessoa, ainda é incerto. Mas elas sabem que tem muito mais motivos para manter o sorriso aberto. Isso mesmo, nada de desânimo, sorrir sempre, continuar para frente. Dá tempo de participar, não dá, Rafa? Dá tempo de participar. Por favor, interaja conosco no @amanhãviva. O tema muito interessante, né, sobre a adolescência. E aqui, Renata, você estava falando sobre essa questão. A gente abriu o programa falando sobre Suzano, né? Existem muitos casos aí de violência nessa fase da adolescência. Aqui no Brasil tem aparecido bastante. Nos Estados Unidos é algo assim recorrente. O que está acontecendo com os pais, ou o que está acontecendo com as nossas famílias, que esses atos de violência têm acontecido? Essa pergunta é muito interessante, Rafael, e muito difícil de ser respondida. Ao meu ver, duas coisas eu falaria. Primeiro, a complexidade da pessoa humana. Sim. A pessoa, ela é complexa. Não tem como a gente apontar um ponto. É por causa disso, é por causa disso, é por causa disso, é por causa daquilo. Nós, geralmente, congregamos 3 fatores, vamos dizer, macros, para a gente pelo menos ter algum parâmetro. Mas, repito, não tem como a gente apontar um fator determinante. Até porque o ser humano, ele não é determinado. Nós somos condicionados. Nós não somos determinados. Então, eu vou tentar dar 3 fatores macros, que dentro deles nós teríamos desdobramentos. O primeiro seriam fatores fisiológicos, ou seja, fatores físicos, que eu quero dizer alimentação, o que eu estava começando no programa a dizer, o desenvolvimento físico desse adolescente, que é um tempo especial de muitas mudanças. O adolescente vive uma inundação hormonal como nunca. Os hormônios, eles entram ali a toda prova. A nível neuronal, os circuitos neuronais no cérebro do adolescente é outra inundação. Então, esses fatores fisiológicos, eles colaboram e contribuem para certos tipos de comportamento. O segundo grande fator seriam as experiências vividas. As experiências que esse adolescente vive, e que também, né, nós vivemos como adultos, elas vão dando a nós um certo tipo de comportamento. Então, a gente pega uma criança, ele é filho de uma mulher que usa crack, então ele tem essa experiência dentro de casa, porque ele vê a mãe usando crack, cocaína, etc. O entorno social dele é esse, o final dele é ser usuário de crack. Isso é uma visão linear.
Isso pode ocorrer, sim, mas também pode não ocorrer. Quantos adolescentes nós conhecemos que têm experiências de uma determinada coisa e vivem outras? Justamente por saber, por ter uma certa maturidade ou perceber que aquilo ali não fez bem, conseguem dar um outro passo. Talvez por isso, ou talvez por uma experiência nova. Que é aí que entra o educador, um padre, um seminarista, um psicólogo, um profissional que se aproxima desse adolescente e apresenta a ele novas experiências, paradigmas. O mal do século XXI, segundo Ratzinger, é a ausência de paradigmas. Você pega a Copa do Mundo, né? Os nossos adolescentes se frustraram. Eu falo isso porque eu tenho um filho adolescente e quem é mais assim, fala, pô, tempo do Pelé, do Garrincha. Você falava do Brasil com aquela, pô, sou brasileiro, né? Você vê que a mídia tentou aí dizer, sou brasileiro, mas não rolou muito, né? Porque houve uma frustração. Então, você conversa com os adolescentes, e eu converso diariamente com eles, você fala, quem que é a referência do Brasil no futebol? Eles se frustram, eles falam dos europeus, né? Não vou dizer os nomes aqui. Você acha que a falta de paradigma é um problema, Carlos? Sim, e eu acrescentaria outros dados importantes também. Grande parte das doenças mentais, elas têm origem que nós chamamos que é vácuo existencial, vazio existencial. Há sim origens, isso precisa ser muito compreendido. Há sim origens como depressão, até ansiedade em questões orgânicas. Há também origem em questões psicológicas, mas os estudos que a logoterapia aponta e tantos outros estudos têm apontado para nós que existe por trás um pano de fundo que é o vazio existencial, que se trata de uma grande ausência de sentido. Como nós dizemos, o ser humano ele se pergunta, você não vê o cachorrinho acordando de manhã e se perguntando se ele deve latir ou miar? O ser humano, sim, ele tem liberdade, ele se questiona, né? E a Bia trouxe uma fase fantástica, é justamente essa, que nós precisamos lembrar. O ser humano ele é assim condicionado por muitos fatores, não determinado. Em última instância, ele é convidado a decidir sobre si mesmo. Quando nós falamos na concretização de valores, nós temos 3 tipos de valores. Os valores criativos, que tem a ver com a questão da profissão. Ou seja, nós queremos transformar uma realidade com o que fazemos. Isso daqui agora, nós estamos criando, concretizando um valor, cada um de nós dando algo de si que vai agregar. Mas nós também temos os valores vivenciais, que são as vivências. Por exemplo, o telespectador, ele está tirando um momento para receber algo que vai agregar a si, né? Nos valores vivenciais, nós temos também a questão de amar alguém, quando nós nos entregamos àquela pessoa. E por terceiro, nós temos os valores atitudinais, que é o meu valor de poder tomar uma atitude. Então, quando nós falamos em sofrimento, às vezes há algo que eu posso fazer para mudar aquela realidade, mas às vezes não. Mas isso não me determina, porque eu posso tomar uma decisão sobre mim mesmo, né? Eu posso dar um testemunho pessoal, né? Passei por um acidente, né? Estava compartilhando com a Bia, e eu tinha todos os meus projetos, planos, trabalhos, e eu precisei me organizar diante daquela situação. Claro que você fica ali um tempo chorando as pitangas e você fica reclamando, queria que não fosse assim, mas aceitar a realidade é assim. Mas o que vai me definir não é exatamente ter tido um acidente, mas o que eu vou fazer com isso? Já que eu não posso mudar essa situação, e vale lembrar, às vezes nós podemos mudar, por exemplo, uma enfermidade, nós vamos ao médico, podemos mudar aquela situação, mas há situações que nós não podemos mudar. Por exemplo, o ambiente que eu nasci, a carga genética que eu recebi, a educação que eu tive ou não tive. Um acidente, por exemplo. Mas o ser humano é lembrar, e justamente o adolescente também é um ser humano, que nós devemos lembrar que, em última instância, ele pode decidir sobre si mesmo. Aí nós falamos um pouco da educação, onde é a importância do primado do espírito, ou seja, a alma que governa, né? E por pano de fundo de tudo que nós temos essa ausência de sentido. E aí nós caímos em 2 problemas, né? São 2 neuroses que a ausência de sentido nos leva. Ou ao conformismo. O que é o conformismo? Eu faço tudo que os outros fazem. As pessoas entram na faculdade, as pessoas roubam, as pessoas furtam, as pessoas matam. Eu vou fazendo, né? Ou um outro problema, que é o totalitarismo. Eu faço tudo que os outros querem. Aquela pessoa que não governa por si mesma, ela governa pela opinião. Isso é um problema muito sério, porque agora, o jovem... Carlos, essa questão que você está dizendo aí, desculpem te interromper, mas assim, o que faltou para essa pessoa? O que faltou para esse adolescente, já que ele entra num conformismo, ou que ele entra nessas vias que você está citando? Vamos colocar assim, algumas causas também para a gente ilustrar melhor. Como é que as pessoas em casa, os pais, têm que se cuidar ou têm que prestar atenção justamente para que isso não vá ocorrendo com seu filho ou com a sua filha? É interessante, talvez a Bia possa até complementar essa fala, mas justamente nós precisamos compreender que o adolescente não é aquele que está na falta. Então nós devemos pensar não na falta, mas de fato o que nós podemos agregar.
Porque como ser humano, ele já tem em si tudo, só que está desenvolvendo. Eu comparo pensar a adolescência como quem está tirando a habilitação pela primeira vez. Né? Você tem toda a inteligência necessária para governar as habilidades de dirigir o carro, porém é um processo de aprendizagem. Só que acontece, o ser humano ele precisa de um outro tu, de uma outra pessoa. E de fato, o termo, né, não uma coisa, um indivíduo, mas uma pessoa, que seja para ele como uma clareira. Caso, o adolescente, mesmo com atitudes aparentemente destrutivas, aparentemente, às vezes concretamente destrutivas, elas poderiam sim, tem jeito para elas. Tem jeito. Então, assim, só para a gente concluir o raciocínio, né, para quem está em casa. O que vocês estão querendo dizer, porque é profundo, gente. O assunto não é profundo. A importância, né, de uma então, assim, segunda pessoa. O que vocês estão trazendo, só pra gente voltar, porque senão... A gente vai fazer o que um adolescente precisa é de uma outra pessoa. Exato, ele precisa de uma pessoa que o olhe. Olhe. Pessoa, desculpa, Bia. Pode entrar à vontade. Aquela pessoa que vai pegar a energia e vai falar assim, meu amigo, minha amiga, é por aqui. Também. Ótimo, vamos lá. Porém, esse programa vai ter que ser 2... Vai ter que ter três edições, 1 né? e parte 2, gente. Porque o adolescente, ele se acha, né? Vamos dizer assim. O adolescente é uma pauta enorme, porque o adolescente está nessa confusão e buscando identidade. Eu trabalho com os adolescentes e eu tenho uma aula que eu dou para eles. O que eu gosto de ser adolescente? Eles põem, eu não gosto de ser adolescente. Eles escrevem pra mim, né? Por que você não gosta? Porque eu não gosto. Ao mesmo tempo, quando eles estão no grupo, eu adoro ser adolescente. Então, entendem? O adolescente é assim, eu tô com sono, mãe. Então vai dormir. Acho que você deveria dormir. Não sei se eu durmo, acho que eu tô com tempo pra dormir. Então dorme. Nesse caso, se compra uma bicicleta. Isso, pro adulto, é nevrálgico, porque nós já temos essa conexão, às vezes, da razão da emoção. O nosso desafio é acompanhar a pessoa no momento que ela está e não que eu quero que ela esteja. Agora então, sim. levar o adolescente não seria muito o bom, porque senão você quer imprimir nesse adolescente o que você quer e talvez que ele aquilo seja. Que você não conseguiu ser. Exato. Talvez um adulto frustrado, Isso. um adulto que não conseguiu chegar onde ele não quis, ele vai impor aquele adolescente que está buscando ser alguma coisa. Que ele tem que ser. Ele vai ser o que o pai não foi. Então, na prática, o adolescente precisa de um relacionamento pessoal. Com o seu pai, com sua mãe, com o jogador com o treinador de handebol, de futebol, com o educador. Porque a gente é pessoa estando com outras pessoas. Só que nós temos uma sociedade que nós não podemos tirar, que era o terceiro fator, que é o entorno social, que o mal do século é a depressão, é a ansiedade, por causa de uma coisa mais filosófica, que seria o tempo. Ótimo. O tempo. Então, o que fazemos com o tempo? Bem concreto, você acorda, escova dente, vai trabalhar, aí tempo é aquela coisa, né? Tem quantidade, tem qualidade, é uma discussão enorme. Porém, você como pai, como educador, qual tempo, não estou dizendo de número, de quantidade, que você sabe, que você deita no travesseiro e fala, eu sei como meu filho está hoje. Não se sabe. Porque o nosso tempo hoje, ele é assim, inundado, né? A tecnologia tem todas as suas riquezas, mas também tem todos os seus desafios. A relação é muito mais virtual do que presencial. Como eu vi na matéria de Suzano, né? O menino trabalha, ele tem um computador e tem um celular. Ou seja, você olhando, ele trabalha, tem um computador e tem um celular. E ele tem uma pessoa que o olha. E diziam, ele é tímido, ele não fala de si. A nível de saúde emocional, as emoções, elas são informações. Se essas informações não são dadas, como que eu sei o nível de saúde emocional desse adolescente? Eu não sei. Gastar tempo com o adolescente pode ser uma saída, Carlos? Deve. E tem uma pergunta muito simples para descobrir o que eu devo fazer com o tempo. Né? Simples, entre aspas, né? Nós devíamos nos perguntar em cada dia o que eu preciso fazer hoje. Que se eu morresse hoje, eu me arrependeria de não ter feito. Né? Essa é uma pergunta muito simples que nos ajuda. Você queria falar mais alguma coisa, Bia? Queria muito. Pode falar. Do que eu estava dizendo, né? Então, você pegou o gancho, não? Sim. Essa questão do tempo que a gente estava falando, da qualidade da dedicação com relação às redes sociais e internet. Exato, porque você vê hoje... Eu, por exemplo, estava em Juiz de Fora esse final de semana, dando um curso para educadores sobre adolescentes. E aí nós paramos para
comer, almoçar, e eu estava com a minha filha de 13 e com meu filho de 5 e com meu esposo. E eu sou já, né, eu já analiso tudo. Sentei na mesa da frente de todos os restaurantes. O que eu via? As pessoas almoçando e com um componente do lado, o celular. Então a mulher comendo e o esposo não com ela ali. Aí na mesa dos filhos estavam os 2 filhos, adolescentes com celular. Então eles estavam ali na mesa, usando aquele tempo do almoço, se relacionando com quem? Então, essa questão social, ela tem uma influência enorme. Aí você vai dizer, tá, então a gente vai quebrar os celulares, vamos pôr... Não. Agora, como que eu vou viver um relacionamento de presença nesse mundo? Gastar tempo com o filho. Gente, esse programa tá demais. A gente vai voltar neste assunto. Os especialistas estão aqui. Eu já vou me comprometê-los a dar passo a passo de como a gente pode ficar mais presente com esses adolescentes. Todo mundo tem um sobrinho, né? Ou pode ter um filho adolescente. O programa de hoje está falando sobre isso, né, sobre como está a saúde mental dos nossos adolescentes. Mas antes da gente ir para o intervalo, eu vou dar o meu recadinho, que é a Água Canção Nova. Nós temos condições especiais para hotéis, pousadas, estabelecimentos e também já estamos distribuindo para a região sudeste. É só ligar no 3186-2100. Espera por nós, é bem rapidinho, a gente volta já. Manhã Viva de volta, hoje é claro, fazendo memória dele, de São José, pai adotivo de Jesus. E ele está aqui no nosso estúdio, essa imagem linda, está nos acompanhando e vai ficar juntinho de nós até o fim. Estou até com a indicação de um livro do Monsenhor Jonas Abib, nosso pai fundador, Valei-me São José, exemplo de homem na construção da família. Olha que bonito. Quem sabe, né? Você está querendo adquirir esse livro para dar para o seu marido, para dar para o seu filho. É uma ótima indicação de presente, tá certo? E o programa Manhã Viva de hoje está falando sobre como está a saúde mental dos nossos adolescentes, é claro, depois da tragédia de Suzano. Não tem como a gente não tocar na ferida. O Manhã Viva também tem essa missão. Aconteceu alguma coisa, a gente traz para cá, é claro, se a gente achar o assunto relevante. Como a gente sabe que tem muita família assistindo, muitas mães assistindo, a gente sentiu sim a produção de trazer esse tema. Nós estamos aqui com a Bia Zambuja, ela é especialista em adolescente, e o Carlos Rodrigues, ele é psicólogo clínico e ele também está falando sobre o assunto. Bia, você falava sobre mais tempo com os adolescentes. Isso. E esse tempo com a tecnologia, às vezes o pai acha assim, ele tá ali no computador, ele tá bem, bate na porta. Ele não reclamou, então ele tá bem, é isso? Exatamente, Renata. Então eu vou dar alguns exemplos para tentar, né, traduzir um pouco essa necessidade. Uma mãe, por exemplo, com 4 filhos, tem um filho de 15, uma filha de 13, um filho de 9 e um filho de 5. Ou seja, essa mãe trabalha porque precisa trabalhar, o pai trabalha e eles têm horários comuns em casa. Então ela viaja e chega à noite. O adulto, o pai, a mãe, o educador, o responsável vai ter que ter uma decisão. O que farei agora? Ir para o meu quarto também ver o meu computador e os meus e-mails, porque tem essa participação, né? Tem um tempo livre. O que farei? Vou ver as pessoas que me mandaram mensagem no WhatsApp ou vou ver os meus e-mails. Aí é uma opção. Segunda, não, vou para a sala, para o sofá e vamos conversar. Isso é simples, mas é complicado no dia a dia. Da pessoa decidir não ir fazer isso e fazer aquilo. Então ela senta no sofá e diz para o filho adolescente, meu filho, como você está? E o adolescente é monossilábico. Bem. Ah, tá. Então, eu não vou poder falar aqui no programa porque, né, existem técnicas de como perguntar as coisas para um adolescente e como responder as perguntas dos adolescentes. Pelo menos uma técnica. Senão o pessoal vai me matar depois. Deixa para o próximo programa. Não, que agora é o tempo. Então, a pessoa tá lá e você vai... Então tá, o que o adolescente... Uma dica, talvez. O adolescente, ele tem um faro de quando as pessoas não são autênticas. Se você está conversando com um adolescente com interesse, querendo investigar a vida dele, esquece, você não tira nada dele. Ele percebe se aquela pessoa está querendo realmente, e aí para o pai e para a mãe ele tem que fazer cara de paisagem, né? Se ele realmente quer encontrar-se comigo
ou ele quer me manipular, saber o que eu estou fazendo, me investigar. Eles percebem. É incrível. É tão legal essa autenticidade. Eu dei esse exemplo lá em Juiz de Fora. Falei, sabe o que o adolescente faz? Por exemplo, eu sou sua amiga. Aí eu chamo meu filho, eu sou sua amiga, eu tive uma experiência. Imagina, sou mesmo, né? Que nós temos um relacionamento. Aí chega meu filho de 15 anos e falo, filho, essa é a Renata, amiga da mamãe. Sabe o que ele vai fazer? Dá a mão. Oi? É o máximo que ele vai fazer com você. Por quê? Porque ele não te conhece como eu. Ele vai dizer assim, oi. E o que os pais fazem? Cumprimenta direito, não tem educação, fala com a minha amiga direito. E a gente arrebenta com eles, entendeu? E ele tá dizendo, oi, ele tá te vendo agora. Como é que ele vai falar com você? Vai falar como? É sua amiga, né? É, não minha. Então, essa autenticidade é fantástica. Eles são fera demais. Então, o pai, a mãe, o educador, o professor de matemática, que às vezes ele gosta da matemática, mas não do adolescente. E eles se sentem desconfortáveis com aquele bando de adolescentes naquela sala. Fala, eu tenho que dar aula de matemática, não quero nem saber desses adolescentes. Aí, eles arregaçam com a aula, concorda? Então, a mãe chega e decide não ver o computador e vai conversar com o adolescente monossilábico. O que vai fazer esse adolescente tirar dele o que está nele? A autenticidade. Se de fato ela quer ter um relacionamento comigo. A Bia tocou um ponto... Só corrigindo, gente, é Carlos Fernandes, tá? Não é Carlos Rodrigues, não. É Carlos Eduardo Pereira Fernandes. O do sobrenome, o pessoal lá em casa fica bravo. A Bia tocou um ponto muito interessante, porque de tudo que a gente está falando, tem algo crucial para a educação. O pai precisa adquirir virtude. Porque educar é muito mais do que mudar o outro. A gente pode até pensar hoje em dia de São José, um homem virtuoso, né? Que se deixou guiar por um propósito maior do que ele. Ele tinha lá os seus objetivos, né? As suas razões emocionais, podemos pensar psicológicas, mas ele encontrou um sentido, né? Podemos dizer que ele não sofreu do vazio, não que ele não sofreu, mas pelo menos ele venceu o vazio existencial, porque ele foi além, ele escutou a voz de Deus, ou seja, escutar a voz de Deus é encontrar um propósito para fora de mim. Isso é interessante, é um exercício muito simples, tenta olhar para dentro, não metaforicamente, não é possível, porque o nosso olho, ele não gira 180 graus, né? Ele não dá essa volta, por quê? O nosso olho já mostra para nós que nós fomos feitos para ver para fora. O olho, quando ele começa a enxergar a si mesmo, ele está com alguma doença, né? O olho ele não vê a si mesmo. Nós precisamos do reflexo para ver a nossa imagem. O nosso olho vê o que está fora. Uma outra coisa muito simples, né? De todos os seres viventes, o homem ele anda de pé. Ou seja, já aponta que ele busca algo apenas, não uma relação horizontal, mas ele já busca algo vertical. O que eu quero dizer com tudo isso? Nós buscamos algo para fora de nós, algo maior do que nós mesmos, como uma missão a realizar. São José ele encontrou isso. Só que para realizar essa missão, como educar uma criança, que é um dever, né? Eu acho importante falar, porque a minha especialização na clínica é adultos, embora eu atenda alguns adolescentes, né? E eu recebo muita dona de casa que parece que ficar em casa hoje parece que é proibido, né? A esposa que fica lá educando os filhos como se não houvesse sentido, e não. Existe sentido nas tarefas mais ordinárias. Porém, voltando à educação dos filhos, eu preciso ser virtuoso. Ou seja, como é que eu vou ensinar para um filho que ele tem que voar como um avião se eu ainda não alcei voo? Como é que eu vou ensinar alguém a dirigir um carro ou a fazer um arroz, né? Se eu não sei fazer um arroz, eu preciso me tornar virtuoso, eu preciso me tornar essa pessoa. Esse é o primeiro ponto. Pelo exemplo. Justamente, pelo exemplo. Que a Bia falou, talvez, o adolescente tem um faro, aí de repente o pai, a mãe tá ali com um discurso. Agora, eu acho que é importante. E pode ser uma hipocrisia, né? Não pode, com o adolescente não pode ter discurso hipócrita. Não. Entra aí um segundo ponto. Eles têm essa questão da autenticidade muito forte. Então, nessa relação do tempo, decidir-se por alguém, eu decido estar com meu filho. Ou eu decido estar com essa pessoa, requer tempo, gente. Só que a gente não tem tempo para nada. É o que você mais escuta. É o tempo. A gente não tem tempo, não tem tempo, não tem tempo. Isso é para dar tranquilidade de que você precisa escolher um tempo para estar. E naquele tempo que você está, que ele também seja efetivo. Agora, Bia, nesse tempo dedicado ali à criança, a importância da figura masculina e a importância da figura feminina. Isso eu acho que é importante a gente tocar aqui. Sim, aí outro universo, né? No caso, na adolescência, você me pergunta, né? O que cabe ao homem, o que cabe à mulher? Então, o pai, o homem, né? O homem geralmente tira desse adolescente a questão da iniciativa, de botar o homem para fora, né? Na menina, a feminilidade.
Vou dar um exemplo pessoal da minha casa. Se eu falo, Maria Tereza, essa roupa não está muito boa, filha. O que você acha de a gente trocar essa roupa, dar a ela uma capacidade de decisão, porque ela precisa se exercitar em decidir. E ela vai dizer, mãe, nada a ver. Essa roupa tá boa, olha aqui. Aí ela dá todas as razões da roupa. Se o meu esposo, que é um homem, diz, Maria, essa roupa, ela vai lá e troca a miserável, eu fico com ódio dela. Como assim? Falou a mesma coisa que eu? E como que é essa voz masculina para uma menina de 13 anos? Por quê? Porque ela já faz, né? Aquilo que a gente não vai entrar na teoria, mas que a gente não consegue lá. Essa diferenciação sexual do feminino e masculino, a voz desse homem para ela, que é o pai dela, tem uma influência muito forte. E falando entende? sobre a questão que já do é um tempo, outro universo. Tô tirando aqui uma dúvida, porque vocês estão vendo que a gente está funilando e batendo muito na tecla do tempo e desse adolescente que busca um sentido. Nessa questão do tempo que você fala, muitas vezes é porque vai sair uma coisa do coração dele de forma espontânea e o pai precisa estar ali presente. Não adianta sentar e fale-me tudo. Não, isso ele não fala. Então, aí o que a gente também tem um outro conceito que a gente chama, que é um ambiente relaxado. Então, às vezes, vou explicar. Então, você quer conversar com essa pessoa, com esse adolescente, e você fala, Eduardo, hoje eu estava pensando o seguinte, vamos tomar um açaí? Adoram açaí, né, gente? Açúcar. Ai, mãe, vamos tomar açaí? Vamos lá tomar um açaí. Isso requer tempo. Aí você fala, e dinheiro? Não, tem açaí baratinho. Se você conseguir juntar um dinheirinho, dá para pagar o açaí da criatura. Né? Então, requer também administração financeira. Entretenimento. E você leva essa pessoa para tomar açaí. Tal. Por mais que o adulto tenha que ter capacidade de razão, evidentemente nós temos. E em outro ambiente, nós vamos conversar. Não de nada, de qualquer coisa. E ali, Renata, o tesouro é revelado. Ai, é tão lindo. Eu peço licença, eu acrescentaria isso, né? O que a Bia está falando é muito importante o que ela está dizendo, que é justamente a gente aprender a ir ao encontro. Ir ao encontro, quando eu precisei atendê-los, né? Atendi alguns pacientes adolescentes, eu tive um desafio. Eu fui assistir a série que eles gostam, eu fui ouvir as músicas. Sinceramente, não tem nada a ver com o meu gosto particular, mas eu queria conhecer. Porque ir ao encontro, esse é o desafio da educação, eu preciso ir aonde o outro está. Não onde eu quero que ele esteja, pelo amor de Deus. E ter essa paciência, né? O meu TCC... E é super chato, né? Sim. Os adultos dizem isso. Gente, conversar com adolescente é muito chato. Eles não têm conexão. Eles falam uma coisa e não termina. Aí você fica assim... E é isso aí mesmo. É por aí. Mas é interessante. Esse adolescente, Suzano, conversava com quem? E aí, voltando aqui, porque a gente já tá... Nossa... Por que surgiu esse tema? Vamos voltar lá bem rapidinho, né, naquela tragédia. Eles tinham 17 e 25 anos. Um deles, quase uma semana antes, na quarta-feira, né, ele terminou matando o tio. A gente tem que tocar nessa ferida. Um desses alunos eles estudavam na escola, de repente sai atirando. Quem viu as imagens lá? A gente não tem uma linha editorial, né, para enfatizar os dramas, mas isso foi um fato. E isso tem se repetido, nos Estados Unidos já aconteceram muitas vezes, infelizmente, e é fato, né? Ainda teve muitos adolescentes que usam aquelas máscaras e saem por aí. A violência tem acontecido muitas vezes com o adolescente ali com a idade cada vez menor, né? E por isso até se estuda, né, a questão da prisão, né, da criança até com a menos idade, né? O que tá, assim, eu sei que a gente já fez essa pergunta, mas em poucas palavras, né? Porque a gente se preocupa, porque a gente falou da adolescência, do vazio existencial, a gente falou de mais tempo com o adolescente, a desestrutura familiar. Então, assim, em poucas palavras, para as mães que eu ouvi muitas mães de adolescentes, até nas mídias sociais, falando, meu Deus, eu chorei quando eu vi os pais falando, o que eu faço com os meus adolescentes? Eu acho que eu estou fazendo de tudo, né? Então, assim, em poucas palavras, já nos últimos minutos do programa, eu gostaria que tanto um como o outro, em poucas palavras, o que fazer para prevenir? Porque, infelizmente, a gente termina colocando remédio já na ferida. Então, a gente quer também prevenir. O que você pode prevenir? Primeiro, eu gostaria que o Carlos falasse sintomas de uma mãe de adolescente que precisa se preocupar e buscar ajuda. Quais são os principais sintomas? E depois a Bia, em poucas palavras, alguns passos para fazer esse adolescente ser aquele deveria ser, né? Fazer ele ser fazer a sua parte, né? O grande desafio é justamente a primeira evidência é o isolamento. O Jorge ele tende o isolamento.
E ele tende a alguns comportamentos meio fanáticos, né? Que aí caminha para o totalitarismo, ou seja, tem algo que está guiando, ele está deixando ser mandado por outro, ou aquele jovem que se conforma. E é um grande desafio porque para o pai perceber isso... Como assim se conforma? Só? O conformismo, eu vou fazendo tudo que os outros fazem. E pode ser um exemplo simples, por exemplo, como ir à igreja. Isso, o adolescente, ele vai conformando... Ele não vai porque ele quer. Ele não é porque ele quer, ele tá indo porque ele não é capaz de fazer uma escolha. Isso, porque os pais não não é capaz, ele é capaz. Ele não está fazendo uma escolha. Ele não é... Vamos defender o adolescente. Isso é um sintoma do vazio existencial. Entendi, ele vai com os outros. Se conforma com aquela estrutura. Sintomas, gente, sintomas que seu adolescente, você tem que ficar atento. Sim, e aí um ponto especial para os pais é justamente porque para o pai reconhecer isso, ele tem que estar próximo. E aí, o estar próximo, eu finalizaria assim com essas duas dicas, né? O estar próximo, porque ele vai reconhecer esse comportamento do filho, e estar próximo é justamente ter curiosidade. É interessante que quando os pais, pelo menos o que eu vejo lá no consultório, os pais, quando eles têm curiosidade e começam a entrar no universo do filho, eles percebem que estão entrando num mundo maravilhoso, né? E deixa até de ser tão chato, passa a ser legal. Porque você aprende e você vê que tem alguém ali com uma força gigante, porque a juventude ela tem essa força. O jovem ele quer ser alguém, ele quer se tornar alguém. Mas um segundo ponto simples também que os pais poderiam ajudar é a importância dos deveres. Os deveres ordinários, né? O dever simples, que arrumar sua cama, lavar a louça. Porque nós, né, pelo menos assim, a fé católica, ela nos dá 10 preceitos. Que quando você não sabe o que fazer, se você consultar aquilo te protege do vazio existencial. Então, a boa religiosidade, ela ajuda sim, porque faz com que o jovem aprenda a sair dele. Porém, é necessário que em casa ele tenha. Eu costumo dizer assim para os pais, quando o adolescente começa a perder liberdade da responsabilidade. Se ele dá conta de responder a responsabilidade, pode dar liberdade. Essa é a dosagem. Ou seja, repetindo para os pais, né? Se o filho está pedindo, começa a dar responsabilidades. Eu quis morar fora, minha mãe me ensinou a cozinhar, a fazer um monte de coisa. Eu finalizaria com esses 2 pontos. Seja próximo, tenha curiosidade. Com essa tragédia que nós vivemos, muitos dos pacientes que eu tenho que são pais, acordaram, né? Nós somos ser humano capaz de tirar uma lição de algo desafiador. Nós devemos tirar uma lição, precisamos acordar. Porque aprender com a dor. Aprender com a dor e estar próximo ali do filho. Essa dor atingiu todos nós, assim como o Brumadinho, assim como os jovens do Ninho do Urubu. A gente tem que aprender com a dor. E é isso que o Manhã Viva quer fazer. Bia? Em poucas palavras. Você é ótima para isso. Você já disse muita coisa. Eu vou dizer o seguinte, Renata, uma coisa muito simples. Olhe para o seu adolescente. Olhe para o seu adolescente. Não veja, né? Mirar, né, em espanhol. Olhe para o seu adolescente antes de agir. Gasta um tempinho. Eu faço essa dinâmica com eles. Você fica 60 segundos, marca no seu relógio. Eu vou ficar 60 segundos olhando para o meu filho hoje. Olhando, sem falar, tá? Tenta fazer esse exercício. Olhe para ele e depois haja. Tá dado o recado. Muitíssimo obrigada. A gente vai voltar nesse assunto. Talvez adolescência tardia, quem sabe. Rafa, tem um monte de comentário, não tem? Tem, só não vai dar tempo de responder. Não vai dar tempo. Mas vamos ler, pelo menos você pode... Aqui, olha, pode mandar pro e-mail, tá? É importante a gente citar a Mariana Fortes, que ela diz assim, que você, Bia, não conseguiu terminar seu raciocínio. No seguinte aspecto, você seria citar 3 aspectos. A primeira, a questão fisiológica. Segundo as experiências vividas, e faltou o terceiro. Isso, que eu estava dizendo que não tem como apontar a questão de Suzano um fator. Então eu dei 3 macros que realmente eu não concluí. Fatores fisiológicos, as experiências vividas e o entorno social. Então esses 3 fatores nos ajudam a mapear um pouco essa realidade. O entorno social. O que mais? Bom, o mais forte seria esse, né? Eu acho que é importante a gente também reforçar aqui essa questão... do que vocês falaram do exemplo, né? Esses jovens que infelizmente cometeram esse ato, com certeza ali ainda está sendo averiguado isso, viveram experiências negativas também ali na escola, né? Alguma coisa que o marcaram e por isso agiram dessa forma agressiva. Então, como que os pais, né, têm que fazer peneirar, né, esse lado aí, justamente para a gente concluir, né, essa parte aí do programa. Aí uma pergunta. Ele falou... Como que os pais... Como é que os pais precisam peneirar, né? Vamos dizer assim, separar o joio do trigo justamente para ter esse alerta, né? Olha, meu filho está com alguma coisa ali, eu preciso
está atento a isso? Ou ele viveu alguma experiência ali na escola negativa? Sim, sim, acompanhando ele diariamente. Assim como você vai no banheiro todos os dias e escova os dentes. Eu acrescentaria só um ponto, o olhar de esperança. Sempre. Tá? As pesquisas mostram que em presídio, a terapia de sentido aplicada lá mostra que as pessoas saem, pessoas que fizeram grandes atrocidades humanas, se tornaram pessoas bondosas. Por isso a gente perdoa. Por quê? A gente perdoa em virtude não da ofensa, da dignidade da pessoa, que é capaz de se transformar. Então, sobretudo, pais, não sei se o seu filho está na droga, está numa situação decaída. Em 60 segundos, com um olhar de esperança. Isso. Não somos condicionados. Com um olhar de esperança, é com essa palavra que a gente agradece muito. Eu sabia que o programa ia ser assim, né? A gente termina com gostinho de quero mais, e é assim que é bom. Muito obrigada, Carlos Eduardo. Nós queremos mais a sua presença aqui. A Bia nem se fala, hein? Demorou para vir. Obrigada. E hoje, dia de São José, né? A gente fez memória no começo e vamos fazer também no fim. Vamos rezar com São José? Comemoramos, lembramos São José, o esposo da Virgem Maria. Nós ouvimos muito sobre Nossa Senhora e amamos muito a Virgem Maria. Porém, eu admiro e eu sou muito devota de São José. Eu tenho São José assim no móvel do meu quarto, para que o Eto e eu contemplemos São José. Porque São José, ele podia ter abandonado Maria. Ele tinha os seus planos pessoais. Ele tinha uma noiva, ele com certeza já estava preparando uma casa, tinha seus planos para ter os seus filhos. Mas, meu Deus, coloque-se no lugar de São José. Operário, José, homem justo, trabalhador, e que foi guiado, se deixou guiar pelos sonhos. Quando o anjo veio até o seu sonho revelar o plano de Deus, será que eu acreditaria nesse sonho? Será? Será que eu acreditaria numa história que o meu noivo viesse contar, ou um rapaz, a sua noiva? É, verdadeiramente, nós precisamos recorrer a José, a São José, porque ele se submeteu à vontade de Deus, mesmo sem nenhuma manifestação extraordinária. Foi por um sonho. É por isso que eu rezo. São José, nas suas maiores aflições, o anjo não vos valeu, valei-me, São José, valei-nos. Valei-nos, dai-nos muita sabedoria para educar os nossos filhos e levar a nossa família à frente. Amém. E eu espero você amanhã. Quinta-feira é Dia Mundial da Síndrome de Down e o programa de amanhã vai estar super especial. Até amanhã, às 9h40. Até amanhã. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.